Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de especial informação, hoje com a presença do Subintendente Jorge Soares, comandante da Divisão Policial de Tomar. Vamos aproveitar para fazer um balanço ao que foi a Feira de Santiria, ao nível das ocorrências registadas e, claro, no impacto que causou à circulação rodoviária, numa conversa onde também iremos abordar aquela que é a realidade da cidade de Tomar, ao nível da segurança, entenda-se, sem perder de vista todo um trabalho de uma divisão que tem a seu cargo Tomar, Abrantes, Entroncamento, Torres Novas, Ourém, isto aqui para dar conta das cidades com mais população ao nível da região do Médio Tejo. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98, 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e também vídeo para todo o mundo, sem esquecer a Mel, aqui para clientes desta operadora televisiva, bastando e para seguir este filme, esta edição em vídeo, bastando então carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar-se o código 929800. Feita então esta introdução, vamos dar início à entrevista propriamente dita, começando por saudar o Sr. Subintendente, agradecendo-lhe a pronta disponibilidade para estar connosco. Muito obrigado e seja bem-vindo. Permita-me então começar pela Feira de Santiria, que acabou então há bem pouco tempo, e para lhe perguntar o seguinte: tendo em conta aquelas contingências normais numa organização do género, mas que este ano, no que diz respeito à Feira de Santiria, houve então aqui mudança de local, com todos os constrangimentos que terão ou não sido colocados aos condutores, mas numa visão ainda global, começo por lhe perguntar, Sr. Subintendente, se podemos dar aqui uma nota positiva face à reação de automobilistas, à reação das forças de autoridade perante o cenário em que se viram envolvidos. Muito boa tarde. Queria começar por agradecer, que é sempre um privilégio estar aqui na nossa rádio, e para podermos partilhar algumas que são as nossas preocupações, e que essas preocupações ajudem a aumentar os índices de segurança, quer objetivos, quer subjetivos. Em relação à questão que me coloca, de facto, este ano tivemos um evento com características significativamente alteradas. Foi naturalmente uma opção política a que nós demos todo o nosso apoio e, como é natural, planeámos a nossa intervenção principalmente na vertente da segurança, não é? Terá sido visível pela generalidade das pessoas uma presença maciça, portanto, principalmente nas horas de maior fluxo, que redundou em dados bastante agradáveis da nossa parte. Portanto, não temos praticamente registros de ocorrências graves, além de termos um registro quase insignificante, se bem que as vítimas não podemos considerar que se trata de insignificâncias, mas temos uma situação criminal de ofensa à integridade física registada, portanto com denúncia, e temos mais 3 registros, 2 delas também de ofensa corporal, mas que ainda não foram seguidas de procedimento por quem tem o direito de exercer a queixa. Houve algumas situações que foi necessário afinar, designadamente na colocação de alguns operadores, mas que se acabaram por resolver a contento das partes, quer da segurança do próprio evento, quer da concorrência, digamos assim, entre os próprios operadores. E aquilo que nos deu mais problemas, que nos obrigou a tomar algumas decisões pontuais no sentido de atenuar os efeitos, e que acabou por se detectar logo no primeiro dia, no dia da inauguração da feira, foi uma sexta-feira, não é? E que houve ali uma série de coincidências, que foi o mercado semanal que mudou de sítio,
Enfim, por mais informação que haja, e as mudanças foram publicitadas, inclusive por vós, não é? Ou principalmente por vós, pelos meios de comunicação social, o facto é que as rotinas das pessoas levam a que quase que naturalmente não vamos sempre pelos mesmos locais, e nessa sexta-feira fatídica de manhã houve de facto, até porque a feira só abria à tarde, mas os efeitos começaram a sentir-se logo pela manhã, e tomámos algumas providências para atenuar os efeitos. É claro que quem espera e não está habituado fica sempre desgostoso, mas nos dias seguintes, portanto na semana seguinte, reforçámos o policiamento na vertente de regularização de trânsito, ou seja, de tentar, onde havia sinalização que estava regulada, que estava automatizada para dias normais, não é? Designadamente naquele cruzamento da ponte, ou no seguimento da ponte do Flecheiro, que chamam-lhe o cruzamento da Aral. E aí, de facto, os polícias foram, eu diria, quase heróis, porque conseguiram suplantar aquilo que a técnica não conseguiu resolver. E colocaram umas vezes os sinais intermitentes, outras vezes substituindo a sinalização. Aliás, no primeiro dia, teve logo uma manhã de chuva, que praticamente ainda não choveu este ano, no primeiro dia, depois de ter-se identificado o problema, mas foram nomeados e exerceram as funções exemplarmente. Permita-me interromper, ainda a propósito dessa atuação da Polícia de Segurança Pública, muitas pessoas nos foram aqui fazendo chegar a indicações que, lá está, no primeiro dia notou-se essa presença, sem dúvida alguma, de efetivos no terreno, mas só com o decorrer da feira, e nomeadamente nesse cruzamento, é que essas pessoas disseram que da presença foram vendo atitudes de mais reguladoras ao nível do trânsito, ou seja, não só presencial, mas interventiva. Houve aqui também uma evolução por parte, em termos de atitude da PSP. Portanto, logo que foi identificado o problema, tivemos que apostar também não só na vertente de segurança, que era a nossa preocupação inicial, mas depois na outra, na função reguladora, que nos últimos anos tem caído praticamente em desuso, ou seja, pela alteração da demografia das cidades, com a introdução de lombas, de rotundas, de sinalização semafórica, praticamente os nossos chamados sinaleiros têm desaparecido aos poucos das cidades. E aqui, se bem que a experiência das forças de segurança mantém-se, não é? Há coisas que se aprendem e que não se esquecem. Daí que foi extremamente importante este nosso know-how para fazer face a esta circunstância que, enfim, que de alguma maneira nos surpreendeu, mas que temos sempre capacidade para ajustar o dispositivo. Daí que, não querendo pedir desculpa aos condutores, mas o facto é que eles foram apanhados de surpresa e nós reagimos dentro das nossas capacidades e faculdades no sentido de atenuar esses efeitos. É claro que em qualquer evento, independentemente de se ter ou não mudado de lugar, há sempre alguns inconvenientes, como é óbvio, desde o ruído, não é? Para as pessoas ou aquelas mais vulneráveis que precisam descansar, portanto há sempre alguns inconvenientes que aparecem resultantes dos eventos que se organizam. Daí que o balanço, além da experiência, que foi uma experiência nova, e naturalmente que a Câmara também irá proceder a um ou outro ajustamento, teremos condições para repetir o evento com mais previsão daquilo que nos vai acontecer, e com pequenos ajustes, com certeza que teremos condições de voltar a fazer a feira neste espaço ou num espaço próximo deste, mais para um lado ou mais para o outro. Até porque, de facto, além dos incómodos, depois o restante, que é extremamente importante, portanto, ainda houve um atropelamento, mas foi sem consequências, foi na altura em que se andava ainda a ajustar e a colocar grades, mas foi, enfim, um descuido que acaba por acontecer, não teve consequências graves, o que é também importante. E de resto, nas questões da segurança, de facto foi uma feira que praticamente não teve nenhuma influência
digamos, naquilo que são os dados habituais do mês ou do semestre ou do trimestre daquilo que se passa aqui na cidade de Tomar. Sr. Subintendente, eu tenho que colocar esta questão ao nível daquele corredor de urgência que foi aberto na Avenida General Norton de Matos. Fechar uma estrada nacional, ainda que deixando aquele corredor, não colocou aqui em causa a segurança, nomeadamente em termos de acesso a qualquer acidente que pudesse acontecer. E tivemos a oportunidade que houve um registro para um atropelamento aqui junto à saída da Ponte Velha, e a Polícia de Segurança Pública teve alguma dificuldade em chegar ao local, uma vez que o único acesso nessa altura era precisamente pela Ponte Velha, já ocupada por diversas viaturas. Fechar aqui uma estrada nacional não foi aqui, permita-me a expressão, não é com este tipo de expressões que a PSP trabalha, mas vou fazer esta expressão, vou colocar esta expressão na mesma, não foi mesmo um tiro no escuro? Veja que a cidade em tempo só teve uma ponte, neste momento já tem 3 pontes. É evidente que elas foram sendo construídas à medida que a consciência pública achou que eram necessárias, e daí ter-se feito o investimento. A questão que se coloca aqui entre ter fechado, por exemplo, esta que se fechou em frente ao mercado, ou ter fechado a outra, a do Flecheiro, resulta que a outra ponte, não tendo, aquela que ficou aberta, não tendo uma rotunda que mais facilmente faz o escoamento do trânsito, e esta tem rotunda. Esta tem rotunda. De facto, trocar uma pela outra, eventualmente, fechando a de lá, a do Flecheiro, e deixando esta aberta, os problemas serão menores. Teremos uma maior capacidade de escoamento. Ainda assim, uma vez que nós não bloqueámos a ponte, ou seja, a ponte em 10 minutos conseguimos pô-la totalmente transitável. Portanto, nunca nos colocámos numa situação em que se pusesse em causa uma catástrofe, um incidente de proporções catastróficas. Portanto, essa questão estava sempre salvaguardada, uma vez que a ponte facilmente se colocava a funcionar em plenitude. Não digo só com o corredor de emergência, mas em plenitude. Portanto, essa questão, até porque aquilo que estava a impedir a ponte eram veículos automóveis que estavam facilmente, que eram facilmente removíveis pelos próprios meios. Daí que uma questão do tiro não diria. Claro que quem tomou essa decisão tomou-a de forma consciente, que ela foi preparada, mas foi preparada com a PSP. Foi preparada com a PSP, antecipadamente. Agora, há coisas que eu digo muitas das vezes, aliás, acho por vezes até curioso quando abre um emprego, por exemplo, e se diz que se quer uma pessoa experiente. De facto, só é experiente quem já passou pela inexperiência. E isto, uma vez que não colocava em causa questões de segurança e de calamidade, portanto, não é uma aposta, foi uma aposta para um sítio diferente, eventualmente para melhor. Portanto, a feira estava mais concentrada num local sem desprimor do local onde ela foi feita nos anos anteriores, mas este local é um local magnífico da cidade, ladeada pelo rio, por 2 pontes, é um local magnífico. Agora, há sempre quem tem que tomar decisões tem que sempre correr algum risco, e quando são decisões que mudam aquilo que são as rotinas do passado, naturalmente que tem sempre alguma contestação, é perfeitamente natural. Agora, aquilo que é essencial, que é a segurança das pessoas, a capacidade para responder a uma emergência, isso nunca foi de todo, aliás, nunca poderia ser posto em causa. Muito bem, Sr. Subintendente, avancemos então, deixamos a Feira de Santiria, passamos para aquela que é a globalidade, a atualidade da cidade de Tomar, ainda em matéria de circulação rodoviária. Permita-me aqui perguntar-lhe o seguinte, isto tendo em conta que os automobilistas foram então confrontados com esta novidade, entre aspas, de terem mais filas, terem de esperar em alguns períodos então da última semana. É diferente a atitude de um automobilista de uma cidade do interior comparativamente com a atitude de um automobilista de um grande centro urbano? Sim, é naturalmente. Isto é uma questão cultural. Eu, como sabe, já vivi em Lisboa e vou regularmente a Lisboa. E em Lisboa vamos predispostos a parar o tempo que for necessário, às vezes até para chegar a Lisboa já em plena autoestrada, e podemos chegar a Lisboa às 9, mas podemos chegar às 10, saindo à mesma hora. Portanto, aqui
até porque quem faz a aposta, ou aqueles que podem fazer e viver no interior, também já contam com esta qualidade de vida que não terão nos grandes, portanto, nas áreas metropolitanas. E como tal, tem todo o direito de exigir que essa qualidade de vida se mantenha de forma permanente. E praticamente mantém-se, com algumas exceções, de facto. Hoje, quando temos em determinados cruzamentos 5 ou 6 veículos à nossa frente, já achamos que estou já há muito trânsito. Mas é a nossa expectativa, porque agora eu vejo, por exemplo, nas áreas das escolas, na hora crítica da entrada dos alunos, quem não for levar alunos ou buscar alunos, e se for por lá, naturalmente que vai ser incomodado, uma vez que uma coisa é ter que lá passar, outra coisa é ter alternativas e evitar aqueles locais, porque aquele período é um período de muita afluência, e aquele que não é interessado na escola naquele momento de todo deve estar informado para não se ir lá, para não se colocar na fila, como é óbvio. Aliás, nós temos às vezes ali 500, 600, 700 metros de fila na hora crítica da manhã, principalmente ali na hora entre as 8 e as 8h30. Portanto, temos que ir estando informados para evitar, porque de facto as cidades têm várias alternativas e a nossa cidade tem de facto uma boa gestão do trânsito, não tem muitas ruas só com sentido, portanto a maior parte das ruas permite nos dois sentidos, temos várias possibilidades de chegar ao mesmo local e como tal, o importante mesmo é irmos sabendo o que é que está a passar a cada momento para escolhermos as melhores alternativas, para não termos mesmo os 3 carros à frente. Nós gostamos mesmo de escuta, olha e avança. Só por vezes, até porque pelas dificuldades que alguns condutores têm também, enfim, que não somos todos, os condutores não são todos atrevidos, não se sentem todos à vontade a conduzir, uns ainda têm pouca experiência, outros já têm muita, mas já não têm agilidade suficiente para se baterem com aqueles que estão no auge das suas capacidades. Daí que o importante mesmo é andarmos todos a tempo, para não andarmos com grandes correrias e às vezes algum imprevisto, mesmo uma fila pequena, termos capacidade para ter paciência e para esperar que as coisas resolvem-se naturalmente. O automobilista, e ainda falando aqui da cidade de Tomar, até face ao número de ocorrências que a Polícia de Segurança Pública certamente terá ao seu dispor, temos um automobilista sensível àquelas que são as regras de trânsito, estacionar em cima de passeios, deixar o carro em segunda fila, ir levantar dinheiro ao multibanco. Já há aqui alguma consciencialização do automobilista para coisas que pode ou não pode fazer? Nós temos feito uma evolução bastante significativa. Desde sabermos utilizar bem a comunicação e quando a polícia está, não conduzimos, também é bom. Se não conduzimos, se achamos que não estamos em condições, não conduzimos. Vê-se que, face à oferta que existe de estacionamento e que não dá para tolerar se temos estacionamento pago e não pago, temos uma grande oferta de estacionamento na cidade. E não se tolera que as pessoas, enfim, que é evidente que nós ainda não descobrimos uma garagem no andar onde vivemos, não é? Mas todos gostamos de ficar à porta do serviço mas nem sempre isso é possível. E face às ofertas que existem, não é muito tolerável que haja desculpas para danificar, por exemplo, o passeio, porque o estacionar em cima do passeio, por um lado tem o dano que é os passeios não estão preparados para que as viaturas estacionem em cima, e por outro prejudica a mobilidade de pessoas que por vezes não têm as faculdades todas para se deslocar. Portanto, estou a falar muitas vezes de que precisam ou de equipamentos para se deslocar, ou de canadianas, ou seja, o estacionar em cima do passeio, é claro que depende da largura do passeio, depende de muitos fatores, mas não deixa de ser, enfim, o tal direito está a pisar o direito do outro. Aliás, a democracia e os nossos direitos são sempre enquanto não prejudicar os direitos dos outros. Isto é que é o calcanhar daqueles, até onde é que vão os meus direitos e pelo menos vão aonde começam os dos outros. E esta é uma linha sempre muito, muito, muito difícil de calcular. E muitas vezes no passeio a questão que se coloca é, ok, o passeio é largo, uma coisa é o dano que possa provocar e se for 2 minutos é uma coisa, se ficar lá uma noite é outra. E depois é o peso do veículo, ou seja, há uma série de circunstâncias que influenciam no cuidado ou na atitude que cada condutor pode ter. Mas é claro que o passeio é feito com uma finalidade de que as pessoas possam circular de forma segura, de forma natural.
E quando o espaço, a largura enfim, é à justa, se um veículo estaciona, depois os peões, não é, que ficam sem a sua faixa de segurança e muitas vezes têm que se desviar para passar para a faixa que não é de segurança, que é a faixa de rodagem. Daí que tem havido de facto uma evolução. Eu lembro-me que a nível do álcool tem havido uma evolução significativa, claro, e resulta de todos os intervenientes, não é? Da publicidade que se faz aos que são punidos, da publicidade que se faz aos malefícios do álcool, da publicidade que se faz ao risco de conduzir, ou seja, isto é um projeto, não é? Este projeto de erradicar com pessoas que não estão nas melhores condições para exercer a condução, a consciencialização que a condução é uma atividade de risco, que é preciso toda a atenção e mais alguma, que dependemos de condicionamentos de qualidade da via, das condições em que ela se encontra, da visibilidade, não é? Da visão dos condutores, ou seja, depende de tantas coisas que é considerado uma atividade de risco. Agora, aquilo que tem resultado nos últimos anos é que nos envergonha, não é? Que é como é que morre tanta gente na estrada. E daí que todos os esforços devem ser cada vez mais como é que lhe hei de dizer, mais conjugados, de modo que esta calamidade que nos envergonhe cada vez menos. E enquanto houver pessoas que morrem na estrada porque não tiveram os cuidados mínimos, porque há sempre, não é? Já que é uma atividade de risco, há sempre uma roda que fura, há sempre um buraco que apareceu, ou seja, há sempre coisas, circunstâncias que... Agora, aquelas que dependem fundamentalmente de nós, devemos caminhar para que elas não aconteçam, que se evitem. Um condutor que foi para uma festa e se achou, não foi inconscientemente, mas não se colocou naquela situação de forma consciente, mas se acha que não tem condições, deve ter alguém a quem recorrer para, olha, não estou em condições, para ver lá se me podes vir buscar. E hoje as formas de comunicação e o número de viaturas é de tal ordem que essas questões não se colocam. Há 40, 50 anos, em algumas aldeias, se não fosse o indivíduo tinha o único carro que lá estava, se ele ficasse sob a influência do álcool, dificilmente haveria outro para conduzir, mas hoje essa questão não se coloca. Aliás, eu já tenho dito aos meus polícias que não me peçam para fazer seja aquilo que for, se forem apanhados nesta ou naquela situação. Agora, antes, se for necessário, acordem para os ir buscar, seja onde for. Porque aqui depende de mim. O resto não tenho competência para o fazer, nem moral, nem jurídica. Não é? Agora, ficou uma situação interessante, que é uma situação que é normal, mas se calhar passa despercebida aos olhos de muita gente. É que por detrás de uma farda está um ser humano. E eu aqui pergunto-lhe o seguinte, até quando diz que é intolerável quando alguém, por exemplo, estaciona em cima do passeio perante o número de oferta de estacionamento que há aqui em Tomar, eu aqui pergunto-lhe, e quando alguém se aproxima junto de um efetivo da PSP e desculpa-se a dizer que estacionou ali o carro, deixou ali o carro por alguns minutos, o ser humano que está por detrás da farda tem tendência a perceber, ou como diz, há esta mensagem que passa que é intolerável este erro? Eu diria que é intolerável, mas o ser humano, todo o ser humano aliás, tem coração, tem sentimento e naturalmente que também é sensível aos apelos. É sensível aos apelos. Agora, da nossa parte, nós não temos competência para perdoar, que nós não somos julgadores, nós devemos fazer o nosso trabalho, que é identificar aquilo que é considerado crime ou contornação, e depois quem tem competência, porque há sempre a quem apelar, há sempre a quem recorrer daquilo que é uma suposta infração. E há sempre, aliás, tal como o juiz pondera as circunstâncias em que as coisas ocorreram, se há fatores desculpáveis, se em circunstâncias normais aquele ato, aquela atitude era de tolerar, ou seja, uma coisa é a letra da lei e outra coisa depois é quem tem que tomar a última decisão face aos pressupostos e às contingências e, digamos que a tudo aquilo que é apresentado poderá decidir. Nós, polícias, não nos compete a nós tomar decisões nem julgar, compete-nos identificar aquilo que verificamos. Mas é e não mais que podem isso. Compreender? Sim, veja, depende do momento. O momento de abordagem, digamos que é um momento crucial. O momento de se ter feito, de se ter concluído aquilo que é para fazer, já é o outro momento que passa a responsabilidade para outro nível.
Agora, há sempre, naturalmente, que somos todos sensíveis, temos sentimentos, temos uma responsabilidade diferente e por vezes, uma expectativa ou uma perspectiva perante aquilo que temos competência e que não, a partir do momento em que fazemos, não somos nós que temos capacidade para decidir sobre aquilo que fizemos. Sr. Superintendente, tendo em conta o número de ocorrências aqui nesta balança com a população residente na área urbana de Tomar, podemos cidade, considerar-nos como uma cidade segura ao nível da criminalidade, e agora vou usar estes termos, da baixa e da criminalidade violenta? Ora bem, nós não podemos nunca dizer que estamos satisfeitos com aquilo que temos, até porque enquanto houver vítimas, tal como nos acidentes de viação, enquanto houver mortos, não podemos deixar de lutar para que essas coisas, embora isto é utópico, é como sermos saudáveis toda a vida, mas há de haver uma vez que, não é? Que por mais saudáveis que sejamos, chega-se a hora. Em termos de segurança, nós temos... Há uma coisa que eu tenho dito ao longo dos tempos e que não se tem mudado. Aliás, nunca fui teimoso, por natureza. Depois, não gosto de ser incoerente também, porque se mudar, mudo e mudei por isto. Já pensei assim e mudei de opinião. Aliás, alguém dizia que só os não sei o que é que não mudam. Todos temos o direito de mudar. Aquilo que eu não aceito para comigo é mudar sem que os outros saibam que eu mudei. Pelo menos aqueles que me são mais próximos, com quem conferencio, ou com quem discuto, ou com quem trabalho regularmente. Uma questão de coerência, que é, se mudei, há de haver alguma razão e, como tal, deverá haver alguma justificação para mudar. E não só porque sim, quer dizer, porque sim. Mas, nesse aspecto, continuo com a percepção... cientificamente também podemos dizer pelos dados que temos, mas como sabem, em termos de segurança, há duas grandes balanças para aferirmos a questão da segurança. Por um lado, aquilo que temos conhecimento, ou diretamente ou porque outros denunciam. Por outro, o sentimento que as pessoas têm, e esse é de difícil medição. Aquilo que temos conhecimento ou que nos comunicam, estamos numa situação de estabilidade até com uma tendência para redução, principalmente naquilo que são os crimes que incomodam mais as pessoas, que as preocupam mais e que causam um maior alarme social, que é a dita criminalidade violenta e grave. Para aqueles que estão menos familiarizados com o termo, são aqueles crimes que... Há um furto, uma coisa que poderá ser, claro, quem fica sem as coisas acha sempre que é a coisa mais grave do mundo, mas alguém que deixou a carteira em cima da mesa e alguém que pega, achou que era a dele, levou e o outro ficou sem a carteira. Diferente é ter a carteira na mão, segurar e o outro investe e puxa e rebenta e não sei o quê. Portanto, aí já estamos é um furto à mesma, mas já é um furto com umas características especiais, é que já há uma intervenção direta e aí nós dizemos que já é uma criminalidade grave, já não é uma criminalidade rotineira, mas é uma criminalidade grave. O mesmo se poderá dizer, alguém que consegue abrir uma porta e não danifica, abre, entra e sai, diferente é partir a porta toda, não é? Ou haver lá gente dentro e algemam e não sei o quê e furtam, ou seja, são crimes que mais ou menos censuráveis, daí ser mais ou menos grave, ou seja, as vítimas, uma coisa é não passarem por este horror de serem furtados, de serem despojadas dos seus bens na sua própria casa, assistindo ou não assistindo. É diferente o efeito. Daí que eu diria que hoje o sentimento de segurança subjetivo, por vezes, poderá ser mais importante que o outro que resulta dos números, até porque os números podem estar muito afastados daquilo que se passa efetivamente. Na realidade. Porque há muitas coisas que se passam que não chegam ao conhecimento de quem poderá tomar alguma atitude para os atenuar ou para descobrir os seus autores e levar esses autores a responder por aquilo que fizeram. Daí que
o sentimento subjetivo, este depende, de facto, de todos também. O outro também dependeria de que todos, tudo aquilo que acontece, comunicássemos. O que, enfim, seria utópico, mas poderemos, ainda temos aqui um grande campo para nos aproximarmos, para reduzir ao mínimo as tais cifras, que nós chamamos de cifras negras, que é a criminalidade que ninguém sabe o que acontece. Essa tem uma margem ainda significativa. A outra depende de fatores que nós que somos todos, não é? Que não dominamos e que por vezes pensamos que estamos a fazer bem, não sei, por vezes eu posso, ao comunicar a detenção de 3 ou 4 indivíduos altamente perigosos, por um lado pode dizer, epá, afinal prenderam os indivíduos todos, mas se alguém disse, pois, mas não eram só 3, eram 20 ou 30, epá, afinal já prenderam 3, ainda há mais 15 ou 20, não quer dizer que o efeito seja benéfico, até pode ser contraproducente, ou seja, é extremamente complicado nós gerirmos os tais sentimentos de insegurança, não é? Diminuí-los. O importante é que as pessoas, cada um, possa ir assumindo as suas responsabilidades e possa contribuir para a segurança dele e para a segurança de terceiros. Ou seja, uma sociedade segura terá que ter, inevitavelmente, a intervenção de todos, não é? Eu digo também muitas vezes que em todos há um polícia, que é, se fosse eu, fazia assim, se fosse eu que mandasse, ou seja, é claro que não podemos ser todos polícias, mas devemos todos contribuir para a segurança de todos. E se cada um se preocupar com os seus bens, se cada um estiver atento aos sinais, ao indivíduo que por vezes anda a bater à porta, ao indivíduo que estaciona e que se detecta que o que é que este indivíduo estará ali a fazer dentro do carro e que tem uma matrícula e que possa, já 2 vezes que veja ali o carro, será que, ou seja, por vezes com uma matrícula consegue-se até saber que a viatura, além de não ser dali, que não é do dono, que o dono não está com ela porque queixou-se que lhe tinham furtado. Se todos andarmos atentos, com certeza que andamos um pouco mais descansados, mas também contribuímos para que outros possam estar mais seguros. E isso é extremamente importante, até porque uma sociedade, nós queremos temos uma sociedade policiada, não é uma sociedade policial. E o ótimo era que não precisássemos mesmo de polícias, não é? O desejável às vezes é que cada um tenha um polícia, mas que ficava tão caro que mais vale não ter. E o ótimo era que nós conseguíssemos viver com menos polícias, não é? Porque a sociedade contribuía para a segurança, aumentava os níveis de segurança e, de facto, ficava-lhes aquilo que poupavam com polícias, com certeza que sobrava para outras coisas, para que o país ficasse mais forte, mais potente e mais desenvolvido. Eu, para enquadrar a minha próxima questão, permita-me aqui recuperar umas palavras que foram aqui feitas nesta mesma rádio pelo Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, que ele, para sublinhar já há alguns anos, e agora a situação, segundo o próprio, melhorou e muito, também com essa intervenção da Polícia de Segurança Pública, que era o sentimento de insegurança que algumas pessoas que não residiam no bairro Frederico Ulrich sentiam ao passar naquele local. Aqui em Tomar há sentimento de insegurança em algumas localidades, em algumas zonas da cidade ou não? Comparativamente então com esse sentimento que existia no entroncamento. Nós temos aqui portanto, algumas zonas que eu lhe poderia chamar mais periféricas, enfim, bairros de gente onde mora gente boa, gente claro, eventualmente modesta, mas também moram outras pessoas. E não tenho a percepção que haja um estigma. É claro que haverá aqui sempre um ou outro grupo, quer no bairro da entrada da cidade, quer aqui no outro na zona no outro lado da cidade. No entanto, os fenómenos têm aparecido esporadicamente, e eu reforço, têm sido fenómenos esporádicos, têm sido desencadeados procedimentos que têm levado à identificação dos prevaricadores, a levá-los a quem tem depois a competência para os responsabilizar pelas atitudes que tomam. E, portanto, além de serem esporádicas, essas situações depois têm tido uma consequência, o que para todos os cidadãos, para todos os nabantinos, é bom, quer dizer, é porque o Estado ou a administração no seu todo funciona, não é? As pessoas que têm comportamentos menos adequados vão sendo responsabilizadas pelos seus atos e depois o desejável é que
é que se convertam, não é, naquilo que é a norma, naquilo que é a norma social, para que se encaixem nos bairros, ou no prédio, ou nas zonas onde estão a viver, e sejam também aceitos pelos restantes moradores. Daí que não temos tido. Isto até pode parecer que estou aqui hoje só a dizer coisas boas, mas de facto, quem vive aqui há muito tempo sabe que tem contado connosco sempre. É claro que muitas das vezes depende das pessoas. O serviço público é um pouco isto. Pode ser excelente se tivermos no atendimento ou no encaminhamento dos problemas que colocamos. Pode ser assim e pode ser menos bom, porque na administração pública, nas polícias, também estão pessoas da comunidade. E por mais seleções que haja, há sempre falhas no processo de seleção, na evolução das próprias pessoas depois de formadas. Agora, aquilo que nos orienta, que nos ilumina, é sempre a vontade de fazer mais e melhor, e se possível com menos, não é? Aliás, há tempos alguém me dizia para não haver redundâncias, não nos repetirmos. Daí que a cidade caminha, em termos de segurança, caminha no bom sentido. Aliás, nós atualmente temos boas condições de trabalho, excelentes, não é boas, é excelentes, que muitos outros funcionários da administração pública gostariam de ter e mereceriam ter. Todo o ser humano merece ter condições de trabalho, até com melhores condições, com certeza que poderá otimizar o resultado. E aquilo que hoje, o que é que nós temos? Portanto, a nossa atual nomenclatura da divisão também nos permite alguma, como é que é de dizer, alguma perspectiva de futuro boa, porque temos um conjunto de meios flexíveis que nos permite irmos ajustando, enfim, ir fazendo conforme as necessidades. Conforme as necessidades que vão aparecendo, conforme os fenómenos, nós vamos deslocando os meios e vamos ajustando em função daquilo que é necessário, em função daquilo que são os objetivos. E isso, de facto, dá-me confiança, dá-me estabilidade, que poderei continuar, ou poderemos continuar todos, a fazer um trabalho que, como diz o meu diretor nacional, que consolide e que melhore o sentimento de segurança da população. E nós seremos sempre precisos enquanto houver estes fenómenos, e haverá uma tendência para que possamos reduzir em função do índice de criminalidade, possa também baixar. E haja a mesma capacidade de responder a fenómenos pontuais que por vezes acontecem, face à mobilidade, face a tudo o que hoje está disponível, que está disponível para todos, para as forças de segurança e para todos os cidadãos. Agora faço-lhe uma pergunta muito, muito direta, até porque vou falar em casos concretos. O facto, e aqui há aqui a política misturada, passa a expressão, o facto de a Câmara Municipal ter decidido passar residentes do acampamento do Flecheiro para o bairro 1º de Maio, em termos de segurança, em termos de dificuldade que é colocada ao trabalho da Polícia de Segurança Pública, houve aqui algum problema a mais causado por essa medida ou não? Ou depende de cada um, a forma como convive com o seu vizinho? Aliás, dizia que há política, tudo é política. A vida em sociedade é política. E a responsabilidade política é de quem é eleito. Nós somos uma força, uma Polícia Nacional, em que temos as instruções emanadas a nível nacional, mas temos parceiros privilegiados, e naturalmente que as câmaras são nossos parceiros privilegiados, e são os eleitos. Nós lidamos com todos os eleitos, não teremos naturalmente a nossa orientação política, mas que é individual e que não se pode refletir minimamente no relacionamento, nas parcerias que estabelecemos com o poder instituído. É claro que há problemas. Os problemas sociais são aqueles que nos vão acompanhando e que não há soluções, não é? Nós queremos uma casa, construímos a casa e temos o problema resolvido. Um problema social vai-se resolvendo, vai-se atenuando os seus efeitos. É claro que se perguntarmos a todos os navantinos,
todos queriam que de um dia para o outro se eliminasse aquele aspecto, aquele bairro que nós temos ali à entrada da cidade. Eu, quando vim para cá quase há 6 anos, eu disse que era uma vergonha para todos nós. Já se atenuou, mas ainda persiste. Ou seja, se fosse um problema fácil de resolver, já estava resolvido. Eu digo muitas vezes que as coisas fáceis estão resolvidas. As difíceis é para se resolver. Há outras que vão se resolvendo porque os problemas do desemprego, os problemas sociais não se resolvem com artes milagrosas, resolvem-se com o tempo, com planeamento, com formação, com várias atitudes ao longo dos anos. Daí que, aparentemente, o colocar uma família que não tem condições mínimas de habitabilidade num bairro onde tem uma casa, onde tem água, onde tem luz, é claro que vai ter, com certeza, vai-lhe ser exigido mais responsabilidade, porque é colocado perante outros vizinhos que não aqueles que tinha antes, vai ter que começar a pagar o contador da luz mensalmente, a água, o condomínio, se houver condomínio, mas, naturalmente, teoricamente, parece que é uma solução que vai melhorar, digamos que a comunidade, vamos todos ganhar com isso. Em termos de segurança, nós... Pergunto isto por uma questão de rivalidade. Em termos lá de está, segurança, rivalidade. nós com certeza que isso não é uma... claro que é uma preocupação, mas vamos ter com certeza capacidade para acompanharmos a resposta que for necessária face a estes dados, até porque nós temos estes dados connosco. Mas admite ou não aqui a existência de alguma rivalidade entre os dois locais? Pontualmente, ou seja, mas hoje também, já mesmo na comunidade da etnia cigana, entre eles também por vezes não é uma... Pode parecer ali uma paz podre, porque acaba por haver famílias e também entre eles têm ali alguns conflitos. Agora, como é uma comunidade mais solidária, eventualmente os conflitos não passam com tanta facilidade como passam noutras comunidades. Portanto, não vejo que isso seja um problema. Se o ser humano melhorar a sua condição social, naturalmente que depois a questão da segurança não irá ser prejudicada por causa disso. Sr. Superintendente, temos estado a falar sobre Tomar, entroncamento, Abrantes, Torres Novas, Orém, também aqui numa avaliação àquilo que acontece nestas áreas urbanas, maiores cidades do Médio Tejo, também aqui esse sentimento de segurança é geral, ainda que com algum ou outro foco de instabilidade? Portanto, nós somos uma área. Aliás, o nosso distrito é um distrito bom para se viver, em termos de segurança. E não faço aqui discriminação entre as áreas que estão adstritas ou da responsabilidade da PSP e as outras áreas da concorrência, não faço aqui nenhuma discriminação. Agora todas as cidades têm a sua complexidade. Nós temos Abrantes, que é uma área bastante grande, com desníveis em termos geográficos significativos. Temos Orém, que é uma área pequena, um grupo também mais pequeno, mas um grupo muito coeso e muito solidário. E que, há uns anos esta parte, qualquer fenómeno que aparece, o fenómeno é identificado, é anulado e passamos outra vez. Portanto, é de facto uma cidade e de gente maravilhosa também, não desfazendo das outras. Torres Novas também é uma cidade com alguma complexidade, até por... Enfim, é uma cidade que evoluiu muito, que terá beneficiado muito com os grandes investimentos que fizeram a nível das estradas, principalmente, até porque está ali num sítio considerado estratégico, não é? Norte-Sul, aqui o eixo para a Beira Baixa. A nível social tem alguns problemas, não tem problemas relacionados com as comunidades, de etnias, não tem. Portanto, os que existem estão, pelo menos aparentemente, integrados e não nos causam problemas de segurança. O entroncamento, aliás, na sequência do que disse o Presidente, o entroncamento tem sido a cidade para nós que tem sido um desafio em termos de segurança. O entroncamento é uma cidade, das poucas cidades a nível nacional, mas do distrito seguramente, que tem crescido em termos populacionais. Praticamente todas estão a descer, exceto o entroncamento, que mesmo nos últimos censos ainda subiu ligeiramente. É certamente a cidade que tem uma população mais jovem. É a cidade com uma área territorial mais pequena e com mais gente por quilómetro quadrado.
É uma cidade que as pessoas que lá vivem têm umas características especiais, que a maior parte delas não são naturais do entroncamento, não têm um sentimento de posse, de territorialidade que nós temos. Eu sou da aldeia, eu sou... Não, o entroncamento é de, a maior parte, uma grande percentagem das pessoas, e sem querer ofender aqueles que sentem, não é isso que eu estou a dizer, aquilo que eu estou a tentar dizer é que por características diversificadas, porque muita gente que vive no entroncamento e também não trabalha no entroncamento, até pelas facilidades que têm de se deslocar para Lisboa, em transporte público, tem sido ao longo dos anos uma cidade que nos tem trazido, e depois pela comunidade, pelas comunidades que tem, portanto, que era do bairro Federico Richo, que é um bairro de gente com um nível de vida baixo, não é? Com um nível de vida baixo. Não só da etnia cigana, portanto, tem outras pessoas que estão a usufruir daquele espaço, que é um espaço da Câmara e que está alugado. Por todas as razões, e mais algumas, o entroncamento nos últimos anos, e desde que lá está esta variação, mas já isto é um processo que é dinâmico. Nós quase que não pusemos isto nos livros, mas apostámos que queríamos mudar o paradigma do entroncamento, porque o entroncamento, nós tivemos durante muitos anos, nem tínhamos voluntários para ir para o entroncamento, criou-se ali uma espécie de um estigma mesmo nos polícias, o entroncamento é muito trabalho, é muita chatice, enfim, criou-se ali uma espécie de um estigma que os polícias também não queriam, mas já aconteceu com outras cidades. Estou a falar agora do entroncamento, foi a última cidade que nos aconteceu isso. Quando vamos às listas de transferências, ninguém está a pedir para lá. Todos querem ir para as laterais, para as outras cidades, menos para o entroncamento. E em termos de... A Câmara também tem sido parceira nisto, que é, de alguma forma, também nos... é um parceiro privilegiado, desde nos arranjar espaço para colocar viaturas abandonadas. Aliás, há uns anos atrás, até nisso o entroncamento era falado, que era viaturas abandonadas, que era uma coisa impressionante. E o argumento era onde é que colocamos as viaturas. E a Câmara, como nossa parceira, disponibilizou-nos um espaço para nós colocarmos, por causa daquelas questões administrativas, que é preciso relocar, notificar os donos... Enfim, tem ali um processo administrativo que leva 30, 40 dias, depois tem os prazos e precisamos de um espaço para servir de intermediário até que se abata a viatura. E isso já resolvemos há muito tempo, portanto, depois é claro que aparece sempre mais uma ou outra com o pneu em baixo, mas já não há aquelas viaturas em estado completamente, em que os donos já nem se consideravam donos daquele monte de sucate, digamos assim. E depois... Temos tido também a Câmara, muitas das vezes, à frente, quando há incivilidades relacionadas com consumos de água e de luz que não estão de acordo com aquilo que é as normas, que é a pessoa pagar os alugueres dos contadores e pagar o consumo. A Câmara tem, quer com o Presidente, quer com a sua variação, tem estado à frente, a dar a cara para se fazer os devidos cortes, desligar os cabos, para que, de facto, as pessoas se responsabilizem por aquilo que fazem. Ou seja, para terem esses serviços têm que ter a respectiva comparticipação, têm que fazer o respectivo pagamento. E daí que, além disso, temos tido cuidado de sempre que aparece um ou outro fenómeno, dirigir para lá o policiamento. Algum policiamento que nós temos, que temos capacidade de o deslocalizar de uma cidade para a outra. Enfim, em função daquilo que é a nossa avaliação, vamos fazendo a gestão dos nossos meios. Que... Aliás, era capaz de me perguntar, mas que os nossos meios, todos nós gostaríamos, qualquer comandante gostaria de ter mais meios. Com certeza que arranjaria outros projetos para os rentabilizar. Mas os meios que temos neste momento são com alguma idade, portanto o nosso nível de envelhecimento é significativo, mas as pessoas também estão mais bem preparadas. Hoje o polícia, mesmo com 50 anos, que é o meu caso, já tenho 56, não consigo fazer grandes correrias, mas estou minimamente preparado para ter que levar um murro, porque tenho alguma agilidade, ando minimamente bem preparado, a idade não perdoa, mas eu faço algo para não estar... Ou seja, e a agilidade das pessoas, apesar da idade, do nível etário ser um pouco mais alto, mas estão mais bem preparadas, até porque, digamos que o nível de conflitualidade não é... Hoje já não acontece aquilo que acontecia há uns anos, que por tudo e por nada andava-se naquilo que se chamava uma zaragata, não é? As pessoas hoje têm um pouco mais de
Quer dizer, não perdem as tribeiras por daquela aquela palha, cada um acha que tem razão, mas já não há a desordem quase por... A regra não é a desordem é a exceção. Daí que estamos mais bem preparados porque temos mais cuidado com a nossa manutenção e temos também a percepção que há situações em que devemos pedir ajuda e não avançar porque somos polícias, ou seja, muitas vezes é necessário recuar um passo para depois poder avançar dois. Daí que, face aos meios que temos disponíveis que facilmente se agilizam, face ao enquadramento que temos, à nossa estrutura, em que, em regra, temos um responsável 24 horas por dia para tomar uma outra decisão, que é de deslocar mais de uma área para a outra, porque estas coisas têm o seu nível de responsabilidade. E, como comecei por dizer, gostaria de ter mais meios, mas os que tenho, humanos, que é o principal, é o mais importante das instituições, das empresas, são de facto os recursos humanos. Por mais que nós, em tempos, quase que nos convencemos de direções diferentes, que o suporte técnico era mais importante, não, o ser humano continua a ser, os recursos humanos são de facto o principal ativo, o termo é esse, o principal ativo da nossa instituição e neste caso da nossa divisão. Depois, como tenho a solidariedade da outra divisão e do comando, naturalmente que não tenho preocupações dessa ordem, porque face às coisas que acontecem, os meios podem não estar disponíveis em 5 minutos, mas vão aparecer a tempo de nós fazermos face àquilo que é preciso resolver. Muito bem, Sr. Subintendente, o tempo passa a correr e já estamos mesmo no final deste especial informação. Algo que queira acrescentar, algo que tenha ficado por dizer? Olha, como somos uma cidade em que a comunidade se envolve massivamente em festas, estamos já a começar a pensar no próximo grande evento da nossa cidade, que queremos que ele seja um evento do Médio Tejo. Aliás, conto com a vossa sempre imprescindível colaboração, que é dizer às pessoas que toda a gente consegue vir ao evento da nossa Festa dos Tabuleiros, que também ocorre no sábado e no domingo, mas no evento principal, pela experiência que adquirimos no último, que foi também a continuação dos eventos que realizámos anteriormente, há espaço na cidade e capacidade para toda a gente se aproximar e ficar sempre o mais próximo possível do evento. Portanto, eu muitas vezes ouço pessoas a dizer que nunca vieram ao evento porque ninguém consegue cá chegar. E, de facto, temos que desmistificar que a festa é para todos, é para os tomarenses, é para todo o concelho, mas também para os concelhos vizinhos, para desfrutarem de uma coisa que outros não têm oportunidade. E, da nossa parte, tudo faremos para as questões da segurança, mas neste caso principalmente para que as pessoas possam chegar perto e que não tenham que se sacrificar muito para ver uma coisa que é maravilhosa, que é única e que acontece só de 4 em 4 anos. Portanto, vamos com certeza afinar mais algumas coisas, mas do exemplo que tivemos do último, todas as pessoas conseguiram chegar ao evento, até agora não tivemos que encerrar o trânsito à distância, portanto, isso pode acontecer, mas não estava previsto se fosse necessário, mas não foi necessário. Portanto, como a nossa perspectiva é fechar de dentro para fora, portanto, do evento para fora, nunca vamos fechar lá longe e ter isto cá dentro vazio. Portanto, primeiro enchemos, ocupamos, temos muita oferta de estacionamento e depois, só em último caso, é que nós impedimos as pessoas de chegar próximo do evento. Como tal, apelo, aproveitando aqui a oportunidade, para que todas as pessoas que nunca viram e gostariam de ver, que o façam, porque vão ter de certeza a oportunidade para o fazer, em segurança e em boas condições de visibilidade. Muito bem, fica esse convite bem atempado relativamente à Festa dos Tabuleiros. Sr. Subintendente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado pela pronta disponibilidade. Para mim foi um privilégio estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E assim finalizamos este especial de informação. Vamos voltar numa outra oportunidade. Fique bem, fique com a ERTE.